O que eu vou te apresentar aqui provavelmente é um dos maiores ensinamentos da Bíblia sobre dinheiro. E o mais doido é que muitas pessoas nasceram na igreja, já ouviram falar muito sobre Jesus, mas não fazem nem ideia de qual que é o maior ensinamento que eu vou falar aqui, tá? Todo mundo já ouviu, na verdade, mas quase ninguém aplica de verdade na vida. Mas quando você entender como essa analogia funciona do dinheiro, você vai enxergar o dinheiro de outra forma e o mundo completamente diferente, tá? E essa história tá numa história que o próprio Jesus contou, conhecida como a parábola dos talentos. Fica comigo até o fim para eu entender como é que essa história funciona, eu vou te explicar rápido. Um homem, ele vai viajar, um homem muito rico, tá ligado? E antes de ir, ele chama 3 funcionários, bem tipo assim, bem conhecido deles, bem fiel, e entrega para cada um uma quantidade de dinheiro que ele tinha, né? Afinal, antigamente não tinha Nubank, né? Não tinha Banco do Brasil, não tinha digital, tá ligado? Então tinha que guardar o dinheiro na mão dos outros. Tá aí uma solução muito boa. Mas enfim, o que o cara fez, né? Ele dividiu a fortuna. Então ele entregou 5 milhões para um, 2 milhões para outro e apenas 1 milhão para um. Ele não foi honesto, porque tipo, o primeiro ele tinha mais confiança, o segundo mais ou menos e o outro nem tanto. Mas enfim, o que aconteceu, né? E é inclusive daí que veio o nome Parábola dos Talentos, porque ele meio que, antigamente, as pessoas viam dinheiro como talento. Hoje em dia não tem muita diferença sobre isso, entendeu? Mas caso você não saiba, dinheiro era visto como talento. Quanto mais dinheiro você tinha, mais talento você tinha na época. E ele diversificou os talentos para as pessoas, né? Para os funcionários, enfim. E o que aconteceu, né? O primeiro, que ganhou 5 milhões... ele trabalhou, investiu, arriscou e transformou esses 5 milhões em 10. O chefe, ele deu total autoridade para eles fazerem o que quiser com esse dinheiro, para testar, tá ligado? O segundo, ele transformou os 2 milhões que ele tinha ganhado em 4. Já o último, cara, já o terceiro, ele tinha apenas 1 milhão, ele ficou com tanto medo de perder, que já não tinha muito, só que na época era muito, tá ligado? E o que ele fez com o medo? Enterrou o dinheiro debaixo da terra até o chefe voltar e ele devolver. Então ele guardou o dinheiro parado, escondido, sem fazer absolutamente nada. Quando o patrão volta de viagem, ele elogia os 2 primeiros e crucifica o terceiro, né? Ele fica indignado com o terceiro. Por quê? Porque os outros 2 tinham multiplicado, o outro estava com medo. Então o que ele faz? Ele tira o 1 milhão que o cara tinha enterrado e divide com os outros 2. Tá? E é daí que vem a seguinte frase que até hoje as pessoas não entendem, né? Que é: para quem tem mais será dado, para quem não tem, até o pouco será retirado, tá? Isso parece ser meio injusto, mas você vai entender o porquê. Tirar do que tem pouco para dar para o que tem muito? Tipo, como assim, cara? À primeira vista parece cruel, tá ligado? Mas presta atenção que você realmente vai entender como que isso aí aconteceu. A primeira lição é que, tipo assim, você não vai ser na vida, tá? Você não vai ser cobrado por quanto te deram ou quanto você nasceu. Se você nasceu num lugar pobre, por exemplo, esse não é o seu fim. Mas você, sim, vai ser cobrado e julgado pelo que fizeram, o que você fez com o que você recebeu. Repara que os 3 receberam, por exemplo, quantidades diferentes, só que um ganhou 5, outro 2 e um só. Mas os 2 primeiros foram elogiados porque eles tiveram uma coisa em comum, eles multiplicaram o que eles receberam. Então não importa se você está começando a vida com muito ou com pouquíssimo, importa com o que você faz para realmente crescer com aquilo. Quem começa com pouco, multiplica cada vez mais, e quem começa tipo assim com muito, mas continua multiplicando, aí vai no topo também. Mas quem não multiplica nada, a tendência é sempre piorar. A segunda lição, e essa aqui é muito pesada, tá? Que é o grande erro da história, tipo assim, o grande erro da humanidade não é perder dinheiro, é o medo de deixar paralisar. Olha só, o terceiro cara, ele não torrou o dinheiro na farra, ele não fez coisa errada, ele simplesmente seguiu o caminho tradicional, poupar o dinheiro, deixar ele parado. Ele simplesmente não fez absolutamente nada, ele travou, enterrou o dinheiro com medo de errar. Só que foi justamente isso aí que levou a maior bronca da vida dele, tá ligado? E a mensagem tá clara no rosto da gente, tá clara na face. Enterrar o teu potencial, que seria o teu talento, por medo, é considerado, tipo assim, a pior coisa que você pode fazer do que, por exemplo, tentar e dar errado. A inércia por medo é muito mais fracasso do que você simplesmente tentar e não conseguir. Outra coisa, o dinheiro e a vida, ela flui para quem coloca as coisas em movimento. Para quem usa, arrisca, multiplica, sai do caminho, para de ficar parado. Já percebeu que o carro, por exemplo, um carro que está parado, que o motor deu pau, quando você vai empurrar o carro, ele começa bem devagarzinho, né? Mas quando você depois de um tempo está empurrando e ele pega movimento, o motor ele volta a pegar, volta no tranco.
E aí depois ele vai embora. A mesma coisa na tua vida. Só que se você não dá aquele empurrãozinho na tua vida, naturalmente, cara, você vê escorrer as possibilidades da sua vida, que foi o que aconteceu com o cara. Ele viu ir embora o tanto que ele já tinha e não conseguiu. Não é como se fosse um castigo vindo do céu, por exemplo. É simplesmente, cara, como funciona o nosso mundo. Energia parada apodrece, tá? Entenda que tudo ao nosso redor não está parado. Tudo está em constante oscilação. Se você deixar uma casa 100% pronta, perfeita, mas parada, sem manutenção, sem limpar, aquela casa em um ano vai ficar horrível, podre. Mesmo que a casa esteja tipo fechada por dentro, alguma coisa vai acontecer, as paredes vão começar a mofar. Então, por exemplo, se o teu shape, se você não tá indo pra academia, mas você acha que o seu shape tá mantendo, não tá mantendo. Ou tá evoluindo ou tá parado. Então sempre pense nisso, tá? Outro princípio também que você precisa entender é que quem é fiel no pouco, ele é fiel no muito. Ou seja, antes de você reclamar de que você não tem grandes oportunidades, a pergunta é: o que você está fazendo com a pequena oportunidade que você já tem na mão? Quem desperdiça o pouco não vê o muito chegar, nunca vai ver, porque já provou que não sabe cuidar nem do pouco, imagina do muito, tá ligado? E é exatamente isso sobre você realmente tirar dessa mentalidade de medo, tirar essa mentalidade de escassez, que realmente enterra teu potencial no buraco, para realmente mover para você numa mentalidade que multiplica, que te encoraja, que eu montei o meu treinamento gratuito Salto Quântico, o primeiro link da descrição tá de graça, e através dele, justamente também, se essa história, por exemplo, mexeu com você, o passo seguinte, naturalmente, para enterrar esse medo que você tem e multiplicar o teu potencial, tá nas aulas do Salto Quântico, acessa lá que tá gratuito, pega teu ingresso lá. Você também, por exemplo, para ter noção, já recebeu muitos talentos na sua vida. Você sabe que é talentoso, tá ligado? E pode ser qualquer coisa, pode ser dinheiro, pode ser um dom que você tem, pode ser tempo livre. Tempo livre é um talento, tá? Cuidado. Uma oportunidade que você apareceu, mas você não agarrou. Uma habilidade que você tem, mas finge que não tem. A pergunta é essa, pô. A pergunta é literalmente, a parábola tá literalmente jogando na tua cara. Tipo assim, você tá multiplicando o que você recebeu ou você tá enterrando por medo, esperando ficar seguro primeiro? Porque a real, cara, é que a maioria das pessoas vive a vida inteira com o talento enterrado. Tipo, tem um dom de cantar, nasce com o dom de escrever, de jogar futebol, de criar, de vender, de ser um empresário, tá ligado? Mas nunca tira essa ideia do papel, por exemplo. Tem medo de arriscar, tem a chance, cara, a chance está literalmente diante dos seus próprios olhos, você deixa passar com medo de arriscar. E lá no fim da tua vida, você vai ficar se perguntando por que você não simplesmente arriscou. Por que sua vida olhando para trás foi tão monótona, tá ligado? Repara que essa história, por exemplo, irmão, ela tem, tipo assim, milhares e milhares de anos, mas até hoje a gente tem exemplos que vivem se repetindo na vida das pessoas. E é o que eu mais falo aqui, dinheiro, ele segue o fluxo da ação, ele segue o fluxo da coragem. Quem se mexe, multiplica. E não tem mágica alguma, tá ligado? É tipo assim, é um princípio antigo, simples de entender, testado por séculos, que quem aplica tem resultado. E quem se esconde por medo, perde o pouco que já tem na mão. Então, o maior ensinamento, cara, de hoje, por exemplo, cabe numa frase só, tá? Simplesmente uma frase, tá? Desenterra os teus talentos e põe eles para trabalhar hoje ao teu favor. Usa as vantagens injustas da vida. O mundo não é justo, tá? Então aprenda a ser injusto também. Use as suas vantagens injustas. Você tem um talento que poucas pessoas têm? Use a seu favor, mano. Para de guardar, tipo assim, o teu potencial dentro de um buraco esperando o movimento, esperando o momento certo. Esse momento já jamais vai chegar, tá? Começa com o que você tem hoje e por menor que seja, isso se multiplica, tá? Você tem algum talento que você enterrou? Me conta aí nos comentários abaixo e vamos tirar esse medo. Toma vergonha na cara.